Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulher Mais Podcast, porque a essência, a experiência é a sua melhor essência. Gente, começando mais um novo episódio desse podcast e com um assunto que eu acho que vocês vão gostar muito. Aliás, ou vou gostar ou vamos aprender, né? Que é para falar sobre investimentos. É um assunto importante, sim, que a gente fala sobre tudo aqui, né? São vários assuntos relacionados à vida da mulher, inclusive moda, empreendedorismo, beleza, saúde, aí por aí vai. Mas esse é um tema que para muitas ainda é um tabu e a gente precisa desmistificar isso daí, né? Então a pauta de hoje é: investimento é coisa de mulher, sim. Vamos embora aprender, porque eu acho que nós precisamos, nós mulheres, estou falando de uma forma geral, e a gente tem que aprender e cuidar da nossa vida, né? E sermos econômicas, coisas que muitos de nós não somos, e saber lidar com essa coisa do din-din. Meu nome é Mariane Valdez, sou a host desse podcast e também diretora de criação da marca Bebrand, @Bebrand Loja, onde a gente tem os sapatos mais maravilhosos, sapatos em couro legítimo. E por falar nisso, esse é um lançamento novíssimo, gente. São os Oxford com sola alta. Quem ama um Oxford? Estou falando da Bebrand porque ela também é nossa patrocinadora. E na Pelica Prata. Para quem conhece nossos produtos, sabem que são todos em couro legítimo, né? São produtos feitos, é uma marca Private Label, onde a gente tem os produtos exclusivos desenvolvidos para a marca. Se você não conhece, corre lá no Instagram, @bebrandloja, e o meu pessoal, mari.valdez. E, como já é de praxe, não posso deixar de pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse conteúdo, porque eu sei que tem um monte de gente que precisa. E, gente, não custa nada se inscrever no canal, né? E ative o sininho lá para todas as vezes que sair um episódio novo, vocês serem acionados de primeira mão. E, para dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje, eu tenho duas mulheres lindas, competentes, que vão ensinar pra gente muita coisa da área financeira. Essas meninas são da MEV, Mercado de Investimento, né? Mercado da... É Voga? Isso, Voga Invest e MEV Mentoria. É MEV Mentoria e a da Voga Invest. A Voga faz parte do Grupo XP. Isso. Não é isso? Nós somos um escritório de investimento vinculado à XP. O escritório delas é vinculado ao grupo da XP, tá, gente? Então, vou apresentá-las. Essa loura linda que é a Rejane Machado e essa morena maravilhosa Cecília Arcoverde. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Mari. Parabéns pela sua marca também. Obrigada, gente. Vocês têm que conhecer. Pro inverno que tá entrando aí. Gente, tô amando. Já vou sair aqui com as 3 botas. Veio frio, porque a gente vai usar muita bota. E você sabe que o meu forte é criar botas, né? Não, eu vi seu Instagram antes de chegar aqui. Eu sou a louca das botas, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que usa bota no verão também, que eu sou adepta que antes era uma tendência, que eram as texanas, né? E hoje já virou um estilo. Então, você põe com bermuda, eu boto com saias, eu uso. É isso, quem faz a moda somos nós. Exatamente. São atemporais. São totalmente atemporais. Mas, gente, vamos entrar no assunto que interessa para nós. Essas meninas vão nos ensinar muita coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, para que vocês tenham noção do poder dessas moças. Ixi. Não é isso, não, é verdade. Eu vou falar primeiro da Cecília Arcoverde, que é essa morenona aqui, ó. Ela é assessora de investimentos na Voga, formada na UNB em Engenharia Civil, com MBA em Investimentos e Private Banking, e apaixonada pela educação financeira. Busca tornar o acesso à informação e à educação financeira mais fácil e descomplicada. Segue lutando pela equidade de gênero e de etnia nos ambientes em que trabalha. Agora, a Rejane. Ela é assessora de investimentos e líder MEV, formada em administração e MBA em gestão empresarial.
é apaixonada pelo mercado financeiro desde o seu primeiro contato, há 10 anos. Após o contato com grandes bancos comerciais, se encontrou nos investimentos e se encantou com a essência da Volga Invest, no incentivo da desmistificação sobre finanças, somado ao trabalho de igualdade de gênero. Leva consigo o objetivo de simplificar o entendimento sobre esse amplo universo financeiro. Gente, elas dão consultoria para homens e mulheres, mas hoje a gente vai focar na parte feminina, que eu acho que esse é um mercado já muito masculino, né? A gente está tendo a maior prova que as mulheres estão entrando agora nesse mercado, são meninas como vocês que têm aí muito para ensinar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos. Primeira coisa, eu quero que cada uma fale por que vocês resolveram entrar nesse mercado. Bom, vamos lá. Acho que tanto para mim quanto para a Ceci, né, são fundamentos que se encontram. A gente acho que eu venho de uma realidade onde eu não fui ensinada a lidar com o dinheiro da forma correta, né? Desde o início, assim, eu sempre aprendi que para ser considerada uma pessoa com bons patrimônios, você tinha que ter um imóvel. E aí, aos 18 anos, a gente vai lá e faz o quê? Compra uma casa financiada. Na verdade, antes disso, a gente compra o quê? Um carro, né? Financia um carro em 60 vezes e acha que tá bombando. E então, a gente vem desmistificando essa teologia com relação a valor, né? Com relação a dinheiro. Desmistificar mesmo de que dinheiro é assunto para mulher, sim, mas antes disso, a gente tem que falar que a educação financeira no Brasil não é um assunto comentado, não é um assunto falado, né? Isso vem se desenvolvendo a partir de alguns meios de comunicação, como alguns influencers da área, né, digital, que vem trazendo esse conhecimento pra gente. Por que a gente não aprende isso nas escolas, por exemplo? Né? É verdade. E hoje você vê que várias pessoas estão falando, né, no mercado digital ensinando, né, sobre isso. Exatamente. E você falou até essa coisa de apartamento. Hoje eu estava ouvindo o Bruno Perini falando sobre isso. Que a primeira coisa que a pessoa faz, vai lá e se endivida e compra a casa própria. É o sonho da casa própria. É o sonho da casa própria. Que todos têm. E nem sempre você vê esses lançamentos, você vê pelo valor que você vai pagar em meses. Mas quando e tá tudo bem, né? Tá tudo bem ter o sonho da casa própria. O negócio você pode ter este sonho? Ele é palpável? Você se organizou para isso? Exato. Assim, até é importante, antes da gente entrar nesse tema de investimentos, é importante também a gente abranger um pouco mais atrás, né? Que é o planejamento financeiro, que é o que vem até a entrega do MEV Mentoria que a gente tem dentro do nosso grupo, né? O planejamento financeiro ele vem para ajudar, né, a que a gente entenda quais são os nossos planos, os nossos sonhos e fazer com que os nossos sonhos se transformem em planos. Sim. Então, quando a gente tem esse sonho, né, comprar a casa própria, como a Cecília falou, tá tudo bem ter o sonho de comprar a casa própria, né? Isso não é o erro. O erro é você querer fazer um passo maior do que a perna, né? Então, você entra em endividamentos muito altos, desde o princípio da sua vida, desde os seus 18 anos. Então, você já tem essa ideia sobre dinheiro. Se torna um ciclo, talvez. É totalmente um ciclo. E aí, você quita o seu carro, você vai lá e faz o quê? Agora eu quero comprar outro carro. Porque já deu tempo. O tempo que você pagou o carro, o tempo que ele já tem que ser trocado. E o certo seria você administrar o seu dinheiro para comprar sempre à vista, né? Não necessariamente. É sempre traçar estratégias para ver se naquele momento da sua vida, às vezes se você tem um dinheiro guardado, se é melhor aquele dinheiro estar rendendo enquanto você paga o seu carro, ou se você tem a possibilidade de pagar à vista e que compense pagar à vista porque aquele dinheiro não está rendendo tanto. Então é sempre uma questão de prós e contras para aquele momento da sua vida. E isso é legal. Exato. Porque vocês lá na Volga, vocês dão essa assessoria também, né? Para quem... Sim. Todo o planejamento financeiro da vida da pessoa. Tudo. Lá pelo MEV Mentoria a gente faz esse tipo de trabalho. E aí, meio que assim, a gente traz os dois, né? A junção dos dois. O MEV Mentoria, ele vem para entender os caminhos, a rota, né? Sim. E o nosso trabalho como assessora de investimento vem para ajudar esse valor a render melhor. Para se encaixar de acordo com seus planos. É importante entender essa diferença, né? Porque assim, muita gente às vezes procura, vocês dão consultoria? A gente não dá só isso, né? Tem a parte de consultoria e assessoria. A parte de consultoria é justamente essa parte de planejar, de se organizar,
de mentorar a sua vida, né? Para você conseguir se planejar da melhor forma, que nem a Regiane falou, Sim. tirar do papel e colocar em ação, né? Para você tornar aquele sonho em plano, em meta. E a assessoria já é a parte que pode andar junto ou é aquela parte pós, que é aquela parte que você já tem aquele controle, já tem aquela noção de organização financeira e investe de fato. Então é aí que a gente entra, né, na parte de investimentos. Certo. E teria uma idade para a pessoa começar? Para juntar dinheiro desde sempre, né? Naquela... E se a pessoa já ficou velha e precisa mais velha? Velha é demais, né, gente? Mas eu vou falar assim, a pessoa já alcançou mais experiente, após os 50, existe como essa pessoa começar a ser um investidor? Eu acho que a Regiane, ela tem em casa, né? Isso, uma pessoa que teve que se desmitificar aí na vida após os 50 anos. Então é ótimo para... Assim, qualquer pessoa pode investir. Qualquer pessoa pode... É lógico que quanto mais idade, mais teria que ser o maior teria que ser o investimento, né? Eu costumo comparar isso até assim, você aprender inglês. É muito mais fácil uma criança aprender inglês do que uma pessoa mais velha, né? Então, o investimento, a questão de planejamento financeiro, a lidar com finanças, acredito que seja da mesma forma. Então, é muito mais fácil você pegar uma criança e ensiná-la desde o princípio. É porque a aceitação é muito maior. Os valores sobre dinheiro, né? A como economizar uma mesada. Que você ganha. Exatamente. Do que uma pessoa com 50, 60 anos ter que desmistificar. Você falar para uma pessoa, olha, você não vai poder fazer isso, você vai ter que cortar aqui ou cortar ali. Para ela aceitar, depois que ela já criou um hábito. Mas é muito mais desafiador, com certeza. A pessoa tem que querer muito. Mas... Querendo, a gente consegue qualquer coisa, né? É. Só seguir em frente. E qual seria um valor para uma pessoa começar nessa idade? Você fala na idade dos 50? Dos 50. Sim. O negócio é porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então, a gente tem que analisar o orçamento, a vida daquela pessoa, né? Qual é o custo de vida dela. Se ela tem filhos, se ela é casada, se ela é divorciada, se ela é viúva... Era aí que eu queria entrar. Então, vocês têm que fazer um mapeamento da vida total da pessoa. É bem personalizado. É bastante interessante. Porque, assim, uma pessoa que é médica, ela vive uma vida diferente de uma pessoa que é empresária. Até nem em questão de salário, mas em questão de tempo, em questão de rotina, questão de em que ela gasta, o que ela faz. Eu acho que seja bem mais fácil fazer com médicos do que com empresário. Depende. É porque o médico às vezes é tão ocupado, né? A carreira da medicina é uma carreira que... Costuma sobrar mais. Ele não tem nem tempo para pensar em outros gastos, na verdade, né? Mas eu tenho isso em casa, né? Eu tenho meus 2 pais são médicos. E o fato de eu ter entrado no mercado financeiro, acho que pelo menos depois que eu entrei no mercado financeiro, que eu plantei uma sementinha na cabeça da minha mãe, principalmente da minha mãe, que começou a me perguntar, começou a falar, isso é bom, isso é ruim, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, porque até então era bora viver. Entrou, aqui, gostei. Entrou, vamos gastar. Mas normalmente é assim, né, na vida da mulher. A gente se perde muito numa frase que se chama eu mereço. Né? Essa frase, ela é mágica. É verdade, eu trabalho tanto, né? Eu mereço, eu mereço. Só que entre você merecer e você realmente conseguir, você consegue comprar qualquer coisa que você quiser, né? Desde que você tenha um limite de cartão de crédito, você divide e parcela ali em várias vezes. Mas esse eu mereço, ele tá de acordo com os seus maiores sonhos? A gente sabe que o maior endividamento, mais por conta das mulheres, é no cartão de crédito, né? Sim. Não só as mulheres, tá? Assim, eu tenho exemplo em casa também de que os homens também são bem gastadores. É porque assim, as coisas de homens costumam ser mais caras também, né? Porque o homem não gosta de um sapato, ele gosta de um carro. E às vezes por achar que na maioria das famílias, infelizmente, e felizmente isso vem mudando, como eles às vezes são detentor do maior poder financeiro, acaba que eles tendem a gastar mais, porque eles são aquelas pessoas que estão fora de casa produzindo dinheiro, enquanto as mulheres estão em casa tomando conta dos filhos e da casa. A gente não chegou ainda a uma equidade salarial.
Então, acaba que os homens talvez sintam menos esses desafios financeiros porque eles costumam ganhar mais do que as mulheres. Sim. Então, as mulheres, elas costumam gastar tudo que ganham, mas elas ganham menos do que os homens. Então, a gente sente mais Aí isso ela na já fala, pele. como é que eu vou comprar isso? Como é que eu vou me E investir? nunca precisou Como é que eu prestar vou... conta, né? O homem nunca precisou prestar conta pra ninguém. A mulher, às vezes, Exatamente. muitas das pessoas, às vezes, tem que pedir dinheiro, ou tem que ver se pode, ter que conversar com o marido e... É sempre mais difícil, né? Mais difícil. Mas e como é que tem sido o engajamento das mulheres, vocês que estão com a MEV aí, nesse mercado? Elas estão aceitando mais, elas estão procurando... Sim, acho que principalmente assim, a gente sentiu uma diferença muito grande pós-pandemia. Acho que a pandemia mudou a cabeça demais das pessoas. Mudou bastante, principalmente dos empresários e empresárias, né? As pessoas começaram a sentir que não dá, assim, você tem que ter um fundo ali, né, de reserva de emergência, você tem que começar a administrar os seus planos de acordo com aquilo que você possui e não com o que você ainda vai receber. As pessoas começaram a voltar muito os olhos para isso, né? Uma previdência, por exemplo, a pensar num futuro, né? Assim, principalmente os empresários, né? Quem não tem essa facilidade, não dá para viver de INSS, a gente sabe disso. Sim. Então, como é que tá o seu pensamento numa liberdade financeira para sua previdência, né? Quando você parar de trabalhar, como é que você vai conseguir se manter com o que você trabalhou durante em vida? Então, tudo isso, ele entra dentro dos nossos desafios no planejamento financeiro, dentro da nossa mentoria financeira. É muito então, bacana o eu mereço, isso. ele acaba tirando um pouco o foco daquilo que você realmente quer. E, na verdade, eu mereço ter uma vida tranquila, né? Você trocou eu mereço isso ou aquilo por ter uma vida tranquila. A gente pode facilmente eu trocar mereço, eu posso, então, sim, né? Exatamente. Eu mereço por eu posso. Exatamente. Né? Sim. É muito legal isso, porque eu acho que a pandemia mexeu com a cabeça de muita gente. Até porque eu falo como empreendedora, né, dentro desse mercado, houve muito assim. No meu ramo, então, houve um baque muito grande, porque as pessoas dentro de casa, elas não tinham por que consumir. Né? Então, você escutava as mulheres falando, por que eu vou comprar sapatos se eu não consigo usar nem os que eu tô andando de chinelo. E teve muito isso, né? Você sentiu isso dentro da sua própria marca, até para as pessoas se vestirem, né? Então, ela, tipo assim... Até você mesmo, o seu consumo deve ter diminuído. Não tinha, você não tem como... Você não podia ir num restaurante, você pedia comida em casa. Em casa, sim. Né? Então, você passava o dia inteiro, foi até a moda dos moletons, né? Que eu acho que hoje muita gente não está nem aguentando olhar para os moletons. Sim. Que as pessoas passavam de moletom e trabalhando em casa ali em frente a um computador, de qualquer maneira. Então, por que eu ia vender sapato? E assim como esse mercado, o mercado do vestuário também, muitas lojas fecharam. Então, essa consciência talvez tenha mexido. Porque isso, acho que nunca tinha acontecido para essa geração nossa, né? E a possibilidade de ter que passar por isso de novo, eu acho que existe uma curiosidade muito maior hoje sobre esse mercado de investimento. Com certeza. E aí, aliado a isso, vem um pouco da pandemia, né? As pessoas perguntam muito, mas tá, e aí? Eu quero começar a investir, como que eu começo? Aham. Se você não souber exatamente como tá esse seu meio, dos seus planos, é difícil até pra gente, né, Ceci, formar uma carteira de investimentos pra você. Porque quando a gente tem aliado com os seus planos... Mas normalmente a mulher não sabe, né? Na verdade, mas é tão simples saber. Se você pegar uma folha, um papel e uma caneta e escrever quais são os maiores sonhos, faz assim, ó, coloca os seus maiores planos, qual a data que você quer realizar cada plano. Isso é legal. E qual... um mapa mental. Só que a gente tira da mente e coloca ali, vamos tornar ele tangível. Tanto é que a gente usa, a gente consegue atrelar os seus sonhos aos seus investimentos e aos seus gastos também. Porque assim, na hora que você vê o tanto que você gasta, você fala assim, se eu deixar de fazer isso para poder juntar para esse sonho, você vê que às tá vezes você deixa em você. valores pequenos, foi até que você estava me falando, mas que somados, né? Que são mais longo prazo, é a beleza dos juros compostos. Não sei se você tem noção do que é isso, mas assim, o que tá rendendo R$100 hoje, se você aplica, no dia seguinte tá 102, no dia seguinte vai render em cima de 102, e não do 100 que você colocou. Então, é uma bola de neve mágica e muito bonita de se assistir, assim, olhando de fora ali. É ótimo ver, né? O dinheiro ali rendendo, e que cada vez que você contribui mais,
ele vai render mais. E eu acho que isso também, depois de um certo tempo que a pessoa começa a fazer, ela vai ficando viciada naquilo, já nem liga mais, se né? torna um hábito, né? É como se fosse um torna um boleto. hábito. Em vez de você separar um boleto da conta de luz, você pega um boleto da conta de luz e o boleto dos seus investimentos. É tornar isso É muito um hábito. legal isso, hein? Se pagar primeiro, não é pagar todas as contas e o que sobrar investir. É o inverso. Investir. É você investir primeiro E o que sobrou. e pagar as contas depois. O que sobrou. Só que a gente não aprendeu isso na escola. Não. Né? Mas a Em primeira casa, pessoa tem que se em casa. livrar, ela investir, ela tem que se livrar das dívidas. Qual é a maior frase que eu escuto? Mas não sobra no final do mês. Não sobra no final do mês. Eu falei, mas você não tem que esperar sobrar. Você tem que separar o quanto que você é capaz de, planejando a estrutura, né, tudo isso, quanto que você é capaz de guardar no final do mês. Aí a gente fala assim, são R$300, são R$1.000, são R$5.000. Então, beleza. Então, quando você receber o seu salário, você pega esse dinheiro e guarda, e com ele, você planeja todo o resto dos seus gastos. Porque só assim você vai entender, foi aquilo que eu te falei, você vai você vai viver de acordo com aquilo que você tem. E não você vai esperar sobrar dinheiro para ver se vai dar em alguma coisa. É o certo mesmo. Você separa primeiro o do investimento, que já é tipo uma dívida sua. Exatamente. Né? Ele passa a ser uma dívida sua. Perfeito. Um boletinho. Coloca na sua cabeça que é ele é uma dívida, porque eu tenho dívida sua. certeza que você vai pagar. Todos os meses. E aí você paga as suas dívidas primeiro e depois o que sobra, ou se não sobrar nada também, você não faz nada. Aí você tira de outra coisa, que é aquilo que não é tão essencial como a sua aposentadoria, quanto a vida dos seus filhos, quanto a sua própria vida no longo prazo, né? Exato. Com certeza. É bem legal isso. Outra coisa que deixa eu perguntar para vocês. Sobre a igualdade de gênero, que vocês me explicam um pouquinho sobre esse assunto. Pode começar, vocês. Bom, eu vim... Eu vi que as duas têm... Como você falou, né? Eu sou formada em engenharia civil, então eu já vim de um ambiente bastante masculino. Fiz estágios na minha época de estagiária em engenharia civil em obras. Atuando como engenheira, também atuei em obras, em escritórios que eram 99,99% masculinos e eu era aquele grãozinho, né, plantado para poder mudar. Então eu sempre fui muito inquieta. Minha mãe, quando vira aqui esse podcast, ela vai rir, porque eu sempre fui a inquieta, que na hora que eu via que só mulher estava fazendo, eu falava, mas por que só a gente, tarefas de casa, né, ou lavando louça, ou tirando a mesa, eu falei... Você engenheira. Cadê meu irmão aqui? Eu nem precisei falar. Falei, porque somos 3 lá em casa, 2 mulheres e um homem. E ele é o mais novo. Então, assim, na hora que eu via, cadê? Vamos chamar ele lá. Aí, então, assim, eu sempre fui muito inquieta em relação a tudo que te incomodava, né? Tudo que incomoda sempre foi. Então, assim... Porque o homem também sempre colocou isso, né? Isso é pra mulher fazer, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher. Também, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. De uniforme, os uniformes, já fui chamada a atenção por ter que cobrir, às vezes, a minha calça, né? Com uma blusa maior em obra, porque tava trabalhando com pedreiro e, às vezes, com pessoas que não poderiam não respeitar as mulheres, né? E eu falei, cara, mas isso você tem que não me chamar a atenção, você tem que chamar a atenção. O errado não sou eu. O errado não sou eu, né? Eu tô vindo com o meu uniforme de trabalho. Você tem que ensinar os outros. Nossa, então, acho mas que... ela bateu de frente muitas vezes. Então, assim, quando eu entrei... Essa bichinha é porreta, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, assim, principalmente quando eu entrei na Voga, eu não precisei bater tanto de frente, porque quando eu entrei já estava implementado o MEV, né? O Mulheres em Voga, e já tinham muitas mulheres dentro desse ambiente. Na engenharia não peguei muitas, mas dentro do ambiente do mercado financeiro, graças a Deus, eu já entrei com mulheres que lutaram por mim antes. Não precisei enfrentar essa batalha. Olha que legal. Mas é uma batalha são muitas mulheres lá na Voga. Hoje nós somos em torno de 22 mulheres. Nossa, são muitas. São muitas mulheres. São muitas. Mas o MEV Mentoria, ele nasceu de um projeto que se chama Mulheres em Voga. Então, nada mais é do que a tentativa de inserção do público feminino no mercado financeiro, né? Isso até voltado um pouco mais para trabalho.
Aham. Porque, como a Cecília falou, o mundo dos investimentos, né, bolsas de valores, uau, né? A gente só via homem lá atrás, quando a gente pega aquelas fotos de antigamente só na B3 homens. lá em São Paulo, era só homem correndo para um lado para o outro. Então, de fato, ainda é um sistema muito masculino. Mas, com o passar do tempo, alguns eventos que a gente foi fazendo, a gente foi entendendo, né, que na verdade, a ideia do Mulheres em Voga, ela precisava ser um pouco mais profundo com relação à mentoria financeira. Porque como que a gente vai ajudar a mulher a começar a investir se ela não tem nenhum valor para investir? E ela não tem o valor porque, por muitos anos, ela sempre trabalhou e quem geriu o dinheiro da casa foi justamente o marido, o pai, o irmão, o tio, enfim. Nunca foi a mulher, né? Sempre a detentora assim, do valor. Sempre foi assim. Ela nunca teve que se preocupar. Nunca. Então, é até um incômodo mesmo que a gente quis causar, né? Mas por quê que você não sabe lidar com o seu dinheiro? Porque você não quer? Porque você não pode? Porque você ainda não aprendeu? Então, a gente tá aqui para te ensinar. Só que quando a gente começou a entrar nessa mentoria financeira com as mulheres, a maioria dessas mulheres casadas, a gente começou a ter uma percepção de que a renda é familiar, não é da mulher. Então, o que faz sentido a gente conseguir ajudar a mulher a investir, sendo que a cabeça do homem às vezes não tá naquilo. Então, o planejamento financeiro familiar... E é um casamento, né? É um casamento. É um casamento. Ele é muito mais adequado quando você consegue inserir dentro da família e não somente dentro de uma única pessoa. Porque aí vocês têm um casal caminhando juntos, uma família caminhando juntos. Na educação dos filhos, né? na escolha do que a gente tem que fazer agora como família. A gente tem que fazer uma reforma na casa. Às vezes um quer uma coisa, outro quer uma outra coisa, outro quer trocar de carro. Então, vocês precisam nivelar muito bem essas escolhas, os objetivos de vida familiar para a gente conseguir seguir. Então, foi aí que a gente transformou Mulheres em Voga nessa questão do MEV Mentoria. Mas aí mais voltado também para um público familiar. Sim. Agora, isso para os casais que estão começando hoje é muito mais fácil de vocês conseguirem, né? Porque quando você vê os casais mais antigos, que já estão juntos há muitos anos, para você implementar isso na vida já não existe, porque a mulher ela já é mais dependente do homem. Isso vem mudando. A mulher, assim, muitas são donas de casa ainda, né? E outras trabalham, mas já tem aquela coisa que o homem é quem mantém é o a líder, casa. né? É o líder. Mas como você falou, isso tem mudado muito, né? O que a gente tem visto hoje são mulheres... Eu, pelo menos, não vivi mais isso ganhando dentro da até minha mais casa. que homens, né? São Não, mulheres... é questão salarial, sim, mas assim, eu acho que questão de quem manda aqui, financeiramente falando, obviamente, eu já não vivi isso dentro de casa. Eu acho que minha mãe deve ter vivido um pouco, meu pai deve ter vivido um pouco, e acho que a gente já cresceu com a outra mentalidade, né? Nós fomos... acho que isso vem mudando porque, assim... essa geração de vocês, eu acho que já mudou muito. Já, a gente mudou não... E a gente tem visto cada vez mais as mulheres mais independentes. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. As mulheres estão tomando a frente, né? De cargos de chefia, né? Elas estão se colocando hoje e, às vezes, ganhando até melhor do que alguns homens, né? Não todos ainda, porque ainda existe um tabu aí... que eu acho que com o tempo isso vai ser desmistificado. Vai sim. A gente tá junto pra isso, né? Pra conseguir superar todos esses desafios aí juntas. E para o que eu ia perguntar? Existe um investimento melhor do que o outro ou isso depende? Isso depende. Com a rentabilidade mais rápida? Depende, que nem eu falei, da sua situação de vida. Assim como o planejamento e investimento é a mesma coisa. Se você tem um filho e quer fazer, por exemplo, um investimento para esse filho quando ele tiver 24 anos ou 18 anos, vai ser algo totalmente diferente para uma pessoa que já tem 70 anos, que já tem 80 anos, ou para uma pessoa que já é do mercado financeiro, às vezes também do universo bancário, e que já tem a noção de oscilação de mercado, de cenário macroeconômico, e que pode ser algo mais arriscado, ou uma pessoa que é extremamente conservadora. Por exemplo, então, uma pessoa que investe em bolsa de valores, ela não está preocupada... Ela tá preocupada, porque é o dinheiro dela em jogo. Assim, não, é o dinheiro dela em jogo, mas ela não precisa daquele dinheiro que ela movimenta. Deveria ser assim, mas não é assim que acontece. Como eu falei, pra gente começar a entender o universo de investimento, a gente tem que entender como é que tá a cabeça da pessoa aqui na questão do planejamento familiar, financeiro ou pessoal, né?
Quando você chega para mim, quero montar aqui, Regiane, quero começar a investir, tenho X valor para começar. Primeira coisa que a gente vai perguntar é qual o horizonte de tempo que você precisa para esse valor. Poucas pessoas sabem responder isso. E a maioria respondem, né? Não sei. Não, já fala, eu quero ali um longo prazo, 1 ano. Eu falei, cara, mas isso é um curtíssimo prazo. 1 ano é curto prazo, porque assim, às vezes, Regiane, não existe 10% desse valor, existe sim. Eu quero 10% desse valor e quero colocar para ir para Disney daqui a 1 ano. Então a gente sabe que esse valor destinado para você ir para Disney daqui a 1 ano, a gente não vai colocar risco, porque esse dinheiro vai depender da economia ao longo desse ano. Então a gente precisa colocar em quê? Uma renda fixa, algo mais conservador. Mas você pode ter um valor, eu falo, Regiane, isso aqui eu quero trabalhar para um investimento a longo prazo. Isso aqui eu quero construir a minha previdência para daqui 15 anos eu me aposentar. Então o tempo ele mitiga o risco. Quando a gente coloca esse investimento aliado ali a uma renda variável ou até uma própria renda fixa, que hoje a gente consegue colocar 5 anos, 10 anos em renda fixa que vai te render um bom valor, pronto, é isso que define o horizonte dos seus investimentos. Certo. A economia está aqui para te ajudar a auxiliar mais ou menos um pouco do percurso, mas não é isso que vai definir. Né? Poupança já era, né? A gente na verdade, nunca foi algo, né? alguma coisa. Nunca foi, né? A poupança com a Selic que a gente tem hoje... o brasileiro tem essa coisa da poupança. Porque isso vem lá de trás, né? A Caixa Econômica foi criada para isso, né? Para poupança. Inclusive os bancos hoje estão perdendo os clientes para esses outros bancos, né? Mas assim, a poupança, ela tem em todos os bancos, mas até dentro dos grandes bancos existem investimentos que não há poupança. Então, mesmo assim, não faz nem sentido você deixar na poupança. É muito o que baixo, acontece? né? A poupança, quando a gente tem uma Selic, ela vai variar de acordo com a nossa Selic do país, né? A Selic do país. Ela tem 2 tipos de tributação. Exato. Tributação não, de rentabilidade. Rentabilidade. Está em 12%. Então, a Selic ela vai render bons valores dentro da poupança, sim. Só que não faz sentido a poupança, porque a poupança ela rende 70% do CDI. Sendo que existem bancos hoje como Nubank, C6, Inter, que rendem 100%. Então não faz sentido você deixar numa poupança se existem outros investimentos que tenham o mesmo grau de risco-retorno que vai te render melhor. Sim, tudo isso a gente tem que aprender. Nossa, é muita coisa. Mas acho que a primeira pergunta que eu faço assim, onde é que está seu dinheiro hoje? Está na conta corrente? Está na Selic? Que é o tesouro, na poupança, e assim, mas tá a poupança que pelo menos rende alguma coisa, né? Eu falei, não, tá rendendo assim, você tá perdendo... Só tá lá descansando. Tá lá descansando, pra dizer que não tá rendendo nada. De férias. Exatamente, tá de férias. Botou dinheiro de férias. Pra ele descansar, mas assim, a gente consegue, com o rendimento mais básico dos básicos, que é justamente o tesouro, já render mais que a poupança. Então, não faz sentido o dinheiro na poupança. E o tesouro é o risco soberano. Que é você emprestar dinheiro para o país quebrar, porque todo o resto já quebrou. Sim, o que é o tesouro, né? O tesouro é nada mais... Quando, assim, você está investindo, é simplesmente uma interação entre quem quer dinheiro emprestado e quem quer emprestar dinheiro. Então, quando você investe, você está dando dinheiro para alguém. É o superavitário e o deficitário. E aí, essa pessoa, em X meses, em X anos, vai te devolver esse dinheiro com juros. Então, o tesouro nada mais é que você emprestar dinheiro para o governo. Então, tem coisa mais soberana que o governo? Não tem. Não tem. Até a maior empresa do Brasil é menor que o governo, né? Em questão de risco. Então, a poupança, ela perde a partir do momento que você está emprestando dinheiro pro banco. Exatamente. Que engorda mais ainda os banqueiros. Exatamente. Só engorda os banqueiros. Quem é rico cada vez mais rico e quem é pobre cada vez mais pobre. O dinheiro sempre vai permanecer nas mãos dos ricos enquanto as pessoas não terem essa noção de valor. E eu bato muito nessa tecla porque eu realmente acho que assim, a briga aqui tem que ser não para ensinar as pessoas mais velhas somente a investir, mas a partir do momento que a gente começa a investir, inserir economia, educação financeira dentro das escolas, as crianças vão começar a ensinar os próprios pais, os avós, os tios. É verdade. Então, a briga tem que ser essa. Eu falo isso pessoalmente mesmo. Eu tenho 26 anos
E bebê, o dinheiro do meu avô sempre ficou em grandes bancos, né? Porque ele era funcionário de banco. De banco. Então eu entrei, ele falou, por que você não tá cuidando do meu dinheiro? E aí eu falei, cara, ele tem 93, né? Acho que eu fiz 93 agora em junho. E eu não sabia que ele tinha esse interesse. E aí simplesmente consegui mudar a uma situação de uma pessoa que tem 93 anos, que tinha um dinheiro no banco. E tem toda uma psicologia por Principalmente trás. nessa idade. Nessa Para idade. eles, o seguro é deixar no banco. Só que... Ou imóvel. Ou imóvel. Ou imóvel. E como É. ele A sempre gente foi pega muito bancário, essa foi a realidade dele. Então eu consegui entrar e mudar a vida. Mudou a vida. A população de Brasília, a gente tem muitas famílias aqui em Brasília com grandíssimos patrimônios. Brasília, Mas é boa parte bacana. imobilizado, que a gente chama. Ou seja, a dificuldade que você tem de trazer esse valor realmente para se tornar um dinheiro e não bem imobilizado é muito grande, porque ele está inserido em apartamentos, casas, que Kitnets. demoram para ser construídos e vendidos, né? É verdade. Então tem muito patrimônio Ainda mais imobilizado quando no vem Brasil. uma crise, o imóvel vai lá para baixo. Vai lá para baixo, E aí exatamente. pra você vender. E o imóvel E também, aí eu para te ele valer a pergunto, pena, o que é ou mais se você não arriscado? utiliza, ele tem que estar alugado ou alguma coisa. Porque Exatamente. você tem despesas. E aí eu te Vai ter pergunto, o renda. que é mais arriscado? O imóvel ou a bolsa de valores? O povo acha que imóvel é extremamente conservador. Imóvel, eu acho, exatamente, as pessoas têm uma Quem tem consciência dinheiro de quer que colocar tudo em imóvel é extremamente conservador e não é. Tem a flutuação de preço. A única diferença é que a bolsa de valores, você olha o seu aplicativo todos os dias e consegue enxergar a flutuação desse valor. É. E o imóvel você E não você vai... consegue dar um jeito ali você na não vai hora, o concorrer imóvel. Na hora você tem essa Na hora, liquidez. você muda ou você faz alguma coisa. né? Exato. E o imóvel não. Você não consegue... Você não vai chamar o corretor todos os dias para avaliar quanto que tá valendo o seu imóvel. Então essa é a grande E diferença. se você não mantiver a deterioração dele, A desvalorização dele é que nem um carro, É igual um carro, né? A partir do momento que você Você compra, gasta. você saiu da concessionária e já tá valendo menos. Mais uma vez, assim, a gente fala, não é que seja errado, tá? Ter um imóvel, pode ter tudo ter um que você patrimônio. quiser. Pode desde ter que, tudo. desde que esse Desde que ele dinheiro não... represente pelo menos uns 30% do seu patrimônio líquido. Ou seja, você tem 1 milhão investido, então isso significa que você pode pegar 30% desse valor e comprar um imóvel, mas a outra parte ela tem que ser destinada para a construção da sua vida financeira mais tranquila. E não simplesmente pegar Você todo o dinheiro você vê o que e é uma colocar educação imobilizado. financeira. Antigamente ninguém tinha essa educação. A pessoa tinha que aprender. E por ela mesma, Na verdade, não, as pessoas não tinham nem que aprender, as pessoas sempre confiaram nos bancos. nos bancos. Por isso que os bancos ficaram cada vez mais Cada ricos. vez mais ricos. E as pessoas cada vez E com menos agora os informação. bancos têm sofrido com isso também. Eles estão se reinventando. Reinventando. Agora eles estão se reinventando, mas que bom, né, que hoje a gente tem acesso a essa informação, porque a população também ficou por muito tempo presa ali a emissoras, né, de canal de televisão, a novelas e tudo, e não tiveram acesso à informação como hoje a gente tem, inclusive, né, o seu podcast hoje é um canal de informação. Sim. Né, uma Natália Arcuri, um Thiago Nigro, que eles trouxeram essa informação Sigo para a todos população. eles. Adoro. Todos eles são maravilhosos, eu também adoro. E pra você e começar lá, assim, começar redundantemente falando, começar do começo, eu comecei do começo. Eu comecei com os vídeos da Natália Arcuri, eu comecei com os vídeos do Thiago Nigro. Foi? Foi. Eu comecei quando eu comecei. Gustavo Cerbasi também. Quando eu comecei assim, foi vendo a Natália Arcuri no YouTube, vendo o Thiago Nigro, vendo aquele do 1 milhão que ele tem, eu falei assim, cara, é Espelhando, possível, né? Vamos aos pouquinhos aqui. Aos pouquinhos. E aí eu fui me interessando e vim. Olha que bacana. Você vê que dá para É aprender, formiguinha né? mesmo. Você vê que hoje, se você entrar no YouTube, você aprende muita coisa. Às vezes a gente consegue mudar 1 milhão de vidas mudando somente uma, porque é um trabalho de formiguinha. Se hoje a gente está aqui no seu canal, a gente muda a sua vida, a sua cabeça, a sua consciência, Sim. e você com o seu canal espalha isso, e essas pessoas espalham para mais pessoas, e essas outras pessoas verdade. espalham para mais pessoas, a gente consegue chegar lá. Com certeza. Né? Eu acho que já tem- houve uma mudança bem significativa. Um Já, lado bastante eu interessante, né? Até que você me perguntou, com quanto eu tenho que começar? É. Investimento básico, que é o investimento do Tesouro, tem título de R$37, R$40, R$100. É. É uma quantidade assim Dá que pra é comprar acessível. Dá Ter pra muito comprar dinheiro alguns. não é o motivo. É. Você pode começar Tem que com muito começar, pouco. né, O gente? importante Mesmo que é seja começar. pouco, Com certeza. o de pouquinho em pouquinho.
a gente constrói uma abundância por aí. E às vezes num sufoco ou num problema mais sério, você tem pelo menos alguma coisa. Você vai agradecer por ter pensado, né, nisso antes. É verdade. E a pandemia veio para isso. E, gente, sobre a criptomoedas, é um investimento seguro? A cripto ainda é Porque eles se falam tanto em cripto, né? E assim, e uns falam que sim, mas tem que saber, é um mistério. Criptomoedas é um investimento descentralizado, ou seja, o governo não tem poder sobre ele. Só que ou seja, não se paga imposto ainda? Um investimento, não tem tributação regulamentada. Mas é um investimento que ele tem mais risco do que a Bolsa de Valores. Porque ele é comercializado 24 horas, 7 dias por semana. Não tem trava. Então, enquanto a gente está dormindo aqui no Brasil, o pessoal da China está lá comercializando. E aí, se você estava dormindo, você perdeu dinheiro. Exatamente. Deve ser uma neura. Então, tem que ter estômago. Mas por isso que as pessoas montam essas minas. Quanto mais risco, é aquela coisa, quanto mais risco, mais retorno. É um investimento que ele pode trazer muito risco, mas ele também pode te dar chance de muitos milionário do dia pra noite. E pobre do dia pra noite também. Pobre do dia pra noite. Só que as pessoas encaram somente a riqueza. Eles não pensam no inverso, né? Então, a oscilação, por exemplo, a criptomoeda o Bitcoin teve uma oscilação uma essa última semana. Agora já tem outros, nomes. Bitcoin, tem Ethereum, enfim, tem vários outros. E são finitas também, né? Não tem assim... Dizem que são, mas não tem nada que comprove. Mas você não acha para comprar assim fácil? Dizem que já estão quase todas compradas. Não, mas é um comércio, é que nem a bolsa. Aqui tem gente querendo vender e tem gente querendo comprar. Então, se você entra numa plataforma que comercializa criptomoeda, você fala, eu quero comprar R$100 de criptomoeda. Se alguém tiver para vender R$100 de criptomoeda, você vai comprar uma parcelinha dessa. A própria XP comercializa fundos que investem em criptomoedas. Então, a gente tem a Hash 11, por exemplo, que é o papel. A gente tem outros fundos de investimento, hashtags, que a gente consegue inserir. Só que, mais uma vez, assim, jamais coloque todos os ovos numa mesma cesta. A gente escuta essa frase há quantos anos, né? Não é que você não deve investir em imóvel, não é que você não deve investir em criptomoedas. Só não coloque tudo numa mesma cesta. Vamos fazer uma diversificação, vamos colocar um pouquinho aqui em renda fixa, um pouco em multimercado, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em criptomoedas, por que não? Isso tudo de acordo com o seu planejamento financeiro. Assim, o planejamento financeiro vem para te orientar, e aí quando você quiser dar esse passo para rentabilizar seu patrimônio, a assessoria entra para montar uma carteira de acordo com a sua situação, né? Assim, porque muita gente fala, e a cripto? É o que mais chega, né? Mas e criptomoeda? Eu quero investir em Bitcoin. Não, você acha que você quer, até você perceber a oscilação dessa... Eu tenho 10 mil, onde eu invisto? Quanto que eu vou ganhar? Isso, é a frase, né? Se eu colocar 10 mil em criptomoeda, quanto eu vou ganhar? Eu falei, se você soubesse, você me disse, porque... Você pode ganhar 10 mil em um dia e perder 9.500 no outro. Nossa, aí a pessoa desespera, né? Justamente. Mas aí tem muita gente que, inclusive, se mata por causa disso. Por isso que uma das perguntas que você fez nesse podcast foi justamente assim, quem investe em renda variável é porque não precisa do valor a curto prazo. Infelizmente não. Porque a gente vê que quando há uma flutuação na bolsa, gente, renda variável varia. Ponto. Isso vai acontecer. Mas o que acontece? A bolsa tá aumentando, né? Tá ali crescendo o seu volume, todo mundo quer, não, vou ganhar dinheiro. Entra todo mundo na bolsa. Coloca um valor ali sem planejamento financeiro. Aí vem através do modismo. Exato. Né? Coloca todo o valor em renda variável, é o que mais tem, né? Gente que chega pra gente pra querer investir, quer colocar 100% do patrimônio em renda variável. Só que não tá de acordo com o seu planejamento financeiro, com seus planos, com seus sonhos. E aí, no primeiro estresse da bolsa, quando cai, o que acontece? Surta, coletivo. Tira, aí que de fato perde dinheiro. Porque você não perde dinheiro quando a bolsa oscila. Poucas pessoas sabem disso. A bolsa oscilando é apenas uma variação de rentabilidade. Você perde dinheiro quando você realiza o prejuízo. Ou seja, quando você desespera e fala assim, Regiane, resgata tudo porque eu tô perdendo dinheiro. Porque a pessoa vê lá oscilando e fica desesperada. E você como empresária, você vai conseguir entender o fato de... quando, por exemplo, durante a pandemia de 2020, que a Bolsa Brasileira ela deu uma super guinada. Aí começou a crescer e aí as pessoas foram colocando. E foi ficando cada vez mais valorizado.
E aí nós todos como consumidores, quando você quer comprar quando tá caro ou quando tá barato? Quando tá barato. Então, por que você vai entrar nos momentos de pico de uma bolsa de valores? Que é justamente quando todo mundo quer entrar. Quando vem quando que o o negócio Sabe quando Só você que ganha não é dinheiro no assim. mercado? Quando você faz o que ninguém tá fazendo. Quem entende, quem já investe há muitos anos, sabe que quando a bolsa despenca, é hora de comprar. Porque você quer comprar barato ou quer só comprar não caro? pode vender, né? Quando ela Exatamente. Aí você já tem que esperar entendeu. um pouquinho e Você já pegou o filho, é só pegar em comércio. Quando você quer comprar barato. Então, as melhores oportunidades você opera e você realiza quando tem esse estresse e quando tem essa crise. Mas a gente sabe na pele que não é isso que acontece. Que não é isso, Ceci, exatamente. Porque as pessoas, quando a bolsa tá cara, elas querem comprar. E quando tá tudo mas aí é um quer pouco vender. diferente, por exemplo, porque no comércio, quando você liquida, o povo vem todo desesperado para comprar. Aí é o prejuízo para quem faz, né? No caso, Pra quem vende. Pra quem o vende. empreendedor, porque ele se desespera, não está vendendo, ele vai lá e queima o estoque, aí as pessoas compram. E Esse seria racional. o raciocínio para a bolsa de valores também. Mas é exatamente isso, assim, a criptomoeda que em 2020 ela explodiu de bom, muita gente fez muito dinheiro com a cripto. Mas então eu nunca posso... Você nunca, de fato, sabe o melhor momento. Então não é que você tem que esperar o melhor momento, você tem que ir traçando pequenos passos. Então, assim, se eu comprei quando ela estava muito cara, agora que caiu... E se fizer sentido para o seu cenário, para a sua carteira, vamos comprar mais um pouco, para a gente poder assumir esse... Exato. Aí esse a verdade é que É que as quando pessoas vem a se verdade, desesperam quando elas começam a ver que o dinheiro... sim, tá caindo. Que o dinheiro Mas dela era assim, de repente está fazendo isso. ninguém nunca sabe que tá caro ou tá barato. Ninguém nunca A sabe. bolsa tá sabe. barata, não tem como Você saber. tem que analisar o cenário macroeconômico e pensar, faz sentido para mim? Porque assim, por exemplo, para mim, eu tenho X% em ação. Para mim, faz sentido agora comprar ação? Ou para mim já deu? Para mim, já tô bastante alocado em ação. Vou para renda fixa? Então assim, por mais que esteja bom para entrar agora ou não, faz sentido para você entrar? Porque você não pode entrar só porque todo mundo tá entrando, né? Tem que saber o que faz sentido. E aí você só vai conseguir responder isso se você souber responder quais são os seus planos. Exato. Ou seja, Mas a só gente de vocês volta terem mais falado uma aí, eu já vez achei pro os títulos do planejamento. Tesouro. É o primeiro passo. É o primeiro É passo. o primeiro passo. Então vamos começar. Não, até para quem está nos ouvindo, eu acho que de toda essa explicação, para quem quer começar, que era uma das perguntas que eu ia fazer, eu acho que é uma coisa mais segura, é um investimento mais seguro, até para a pessoa ir aprendendo, Exatamente, né, perfeito. a lidar. Quem começa e quem sai, principalmente 100% dos bancos, eu falo por mim até, eu nunca monto uma carteira que vai te trazer, assim, se te faz não dormir à noite, já não serve para você. Né? Então, assim, o que vai te deixar tranquila, Mari? É uma carteira conservadora que não vai te dar de dor de cabeça? A gente vai sentindo isso aos poucos, né? A gente vai sentindo, À medida que você for entendendo como funciona a logística, é quando a gente começa a inserir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, diversificar um pouquinho ali, e a gente vai construindo uma carteira de investimentos adequada ao seu perfil. Quando, assim você que a gente faz. quando você já juntou a sua reserva, quando você já juntou o seu curto prazo, o seu médio e o seu longo prazo, tá, você realmente quer ações? Você realmente quer criptomoeda? Tá bom, vamos colocar ali um pouquinho para você 5%. Começando devagarzinho. 5% né? que você tem, para você sentir se aquele dinheiro que se perder, se acabar, se virar pó, que é como eles falam, vai te doer no coração? No coração vai doer, mas vai te doer financeiramente falando? Se vai doer, não é a porcentagem que a gente tem que alocar e nem é a hora de você entrar. Exatamente. Entendi. Vamos dar um recadinho para essas mulheres. Nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu acho que esse assunto, ele ainda tem muita coisa para a gente falar. Tem. Não a gente tem que quebrar muitos tabus e muitos corações por aí. Tem que quebrar muitos tabus e tem que começar. A pessoa tem que tomar coragem, vai lá e começa. Não é nem coragem, né? Começa com um pouco, mas começa. Exatamente. Não precisa de coragem para ganhar dinheiro. Todo mundo quer, Não, né? e eu tô te falando que isso, a pessoa, do mesmo jeito que ela vai ali e compra alguma coisa, um produto, ou ela paga uma academia, ou ela paga alguma coisa, ela começa. Porque a ideia que eu tenho é que do mesmo jeito que você vicia por outras coisas, ele se torna um vício. É hábito. Um hábito. Um hábito. Um hábito. Um vício, um hábito, né? Perfeito.
Isso E mesmo. eu acho muito legal. Que bom. Vou agradecer a vocês. Prazer é nosso. Vou estar aqui. pedir para você... qual é o arroba de vocês? arroba. Pode falar. @VogueInvest e @mev.mentoria. Sim, vai estar aqui na tela, gente. Vai estar bem na tela. E a pessoa que quer buscar vocês, elas podem chamar vocês por direct. Pode sim. Direct. O meu Instagram é o regianemachado.s. E o meu é @Cecilia.ar. Tá bom. Então, Pode chamar a gente lá. Depois vocês anotam, porque vai estar aqui embaixo. Vocês procurem, porque vale um dia com essas meninas para, pelo menos, começar a aprender. E eu acho que plantar a semente é o pla- primeiro... É nosso... vai passar a ser uma atividade na vida de vocês. Exatamente. É o nosso propósito ali, plantar a semente pra É mudar. uma atividade, passa a ser uma atividade. Né? Vamos para academia, vamos para lá para essa academia investir também. Vamos lá para a MEV Academia, viu, gente? Exatamente. Vamos cuidar da saúde do patrimônio, né? Não é? Saúde E uma financeira. coisa você sabe que é ligada por outra, Com né? certeza. Porque a cabeça, talvez você viva até mais com tranquilidade. Exatamente. O dinheiro é feito pra isso, né? É pra Com gente certeza. investir, não pra acumular patrimônio somente. Mas pra gente ter uma vida tranquila, pra conseguir cuidar da nossa aposentadoria, dos nossos netos, nossos filhos. Dinheiro Isso. traz felicidade. A gente tem que saber usar e Traz, planejar claro para que que traz. ele se torne um motivo de felicidade, né? Não de preocupação, de angústia, de desespero. Traz felicidade e saúde. Como diz a Bíblia, Saúde. viver em abundância. É isso que a Em gente abundância. precisa e quer. É isso Todos. mesmo. Gente, vamos mudar. Ainda está no início de 2022, dá tempo. Dá Tempo tempo de demais. terminar ainda o ano, ó, com Natalzinho. Procura a gente lá na Voga, né, Ceci? Pode procurar eu, a Regiane, ou todas as mulheres. A gente vai Gente, estar... só tem mulher top, só tem mulher bonita lá. Vocês podem ir que elas vão. E eu acho que para a mulher, ela se sente mais à vontade de falar sobre essas as dificuldades de economia com outras Claro, a mulheres. gente se entende. Sim, né? E As eu nossas te dores são garanto- as mesmas. São as E eu te mesmas. garanto que meia hora ali com a gente, que nem uma hora aqui com vocês e com você, planta a semente, que nem eu tô falando, e acho que empolga as pessoas a mudarem, né? E fazer diferença. verdade. Sim. E tornar a vida financeira um hábito, né? O controle financeiro, os investimentos, um hábito, como qualquer outro que você tem na vida. Tá bom, então vocês já se sintam convidadas para a gente fazer um novo episódio. A gente vai inserir esses episódios aqui no podcast. Estou abrindo agora, hein? Olha! E tragam os temas para a gente falar aqui. É Pelo importante menos também uma vez por mês, um capítulo. perguntar Perfeito, no tá seu bom? Instagram, você que tem suas seguidoras mulheres, perguntinhas pra trazer pra cá, pra gente conseguir responder. Porque eu acho que torna mais... Gente, isso é super legal. Pra gente Deixem saber, suas, né? compartilhem aqui suas perguntas, as suas dúvidas. E a gente vai ter um episódio. A Voga agora aqui, ó, a Meg, as Só pra mulheres. tirar. Seria bem legal Tá isso, bom? né? Só pra tirar dúvida. E ó, Vai não ter- a existe... gente vai ter um episódio, pelo menos, por mês, para falar sobre esse assunto. E não existe pergunta besta, seja de renda variável, seja de renda fixa, Exatamente. seja de planejamento financeiro, seja de previdência, de qualquer coisa. É lógico que a gente tem que saber Não existe- tudo. Não existe dúvida besta, existe Exato. dúvida não tirada. Vocês vão né? sair daqui, ó. Descolados, todo mundo vai lá pra. É no Lago Sul, né? É no Lago Sul. Na Q9. Q5 do Lago Sul. Q5, Q5, é Q9. Não sei porque eu falei Q9. É porque é Q5. 3-5. Não é na 6, não, que é L6. Não. Ali é É QI. QI, É QI 3/5, por Na aí. QI. QI5, gente. Ali na Magrela, gente, não tem erro. Em cima da Caixa Econômica. Pronto. Isso. Exatamente, em cima da Caixa Econômica, ali Exato. no lado sul. E é isso. Na verdade, não só em cima da Caixa, né? Porque agora já é ali tudo ali. Já é tudo, Gente, a gente ali, tá quarteirão. ali, você sabia que aquele comércio ali tá virando um É o shopping? quarteirão, Shopping Shopping da Voga, no caso, né? Que ali é são Blumetrics, lojas maravilhosas. Voga, Mentoria, Security, é tudo junto ali. Bom que a gente já consegue resolver toda a sua vida no Todos. mesmo lugar. Ou vocês ganham dinheiro lá em cima e vão gastar embaixo, tá, gente? É verdade. Não é não? Tem umas É lojas verdade, bem tem umas legais ali. Aliás, a B-Brand fica ali, né? Na QL6. Olha! Pertinho aí, ó. Sai de lá. Pertinho, já sai de lá. Só bota pro inverno. É naquela rua, não a casa ali, naquela rua. Disso. Mari, parabéns pra você também, mulher, né? Obrigada, Um ato querida. corajoso Iniciativa também. também. Ser empresário no Brasil já Ser é difícil. empreendedor já é difícil. Ser empresária Tem que ter mulher coragem. tem que ser muito E corajosa. trazer uma pauta que não é nem que é divergente, porque eu acho que tudo anda junto. Que você
tá na parte de consumo e a gente tá na parte de Claro, investimento. eu Mas- tenho sempre as minhas Exatamente. dúvidas. Mas eu sei que você quer que as mulheres invistam pra ganhar, rentabilizar e comprar mais bota. Por que não? Claro, isso aí não. Acho que a gente tem que investir para poder gastar. Né? A dinheiro gente tem que é feito pra investir, isso, né? exatamente, Isso pra viver Pra bem poder viver e realizar bem. os nossos sonhos, É nossos claro, planos. é isso mesmo. Já quero investir pra comprar aquela bota ali, ó. Olha lá. Ó. Pronto. Quem acha que Já não tô pode, fazendo pode. merchan, gente. Ó, o merchan já vai sair daqui. Vou mudar a loja da Bebrand pro podcast. Gente, Pronto, quem acha fechou. que não pode, pode. É só Pode. crer. Tudo Só que pode. Tudo pode. Né? Tudo pode. Com É equilíbrio, um boleto. planejamento. Vamos pagar um boleto a mais, gente. O O Só primeiro um boleto do O mês. primeiro boleto do mês. vamos pagar um Não é boleto a as mais. compras de casa, não são as compras de casa, não é o carro, é os seus A são gente os vai investimentos. lançar o boleto aqui de um podcast. Lance seu boleto. Fechado. Lance o Lança o boleto. Gente, muito obrigada. Obrigada. Adorei. Eu acho que foi muito instrutivo esse episódio para todas nós. E compartilhem, gente. Vou pedir aqui de novo. Vamos compartilhar esse. Vamos compartilhar todo esse conteúdo Conhecimento trazido nunca é para demais. vocês. Conhecimento nunca é demais. Esse podcast foi feito exatamente com esse intuito, né? Para agregar aí para vocês na vida de vocês. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, E Mari, ao pelo próximo, convite. elas vão voltar, viu? Tá certo, suas elas vão perguntas, voltar. Aguarde, mande as Deixa aqui perguntinhas. suas perguntas, ou então pode mandar lá pelo Instagram também, no direct dela, ou no meu, mari.valdez, ou aqui embaixo nos comentários, podem fazer que a gente vai encaminhar tudo para as meninas. Beijo e até mais para vocês. Obrigada por nos assistirem.